Oi, gente, estamos aqui hoje com três convidados super especiais que vão nos falar da 10ª edição do Duelo Nacional dos MCs, que é um evento tradicionalíssimo do rap mineiro e importantíssimo para o Brasil, que vai ocorrer nesse sábado agora, dia 3, a partir de meio-dia, ali debaixo do viaduto Santa Teresa, no centro de Belo Horizonte, que é o que a gente chama aqui em Belo Horizonte de palco sagrado do rap, né? Nós estamos aqui com o Pedro Valentim, que é do coletivo Família de Rua, que promove o evento esse tempo todo, com a colombiana, que é rapper e vai apresentar o evento e representa as mulheres ali naquele palco também, o que é bem bacana. E o Douglas Jean, que é um talento do rap mineiro e desenvolve uma carreira há muito tempo e está sempre aí na correria em favor da música, não só do rap, mas de outros gêneros musicais também. Depois a gente vai conversar com ele sobre o trabalho dele. Então, gente, muito prazer de ter vocês aqui. Pedro, eu queria saber como é que vai ser essa 10ª edição do Duelo, que vai ser ali debaixo do viaduto, o que vocês estão planejando? Maravilha. Então, antes de mais nada, né, só licença para chegar aí. Salve, salve todo mundo que está na sintonia. Obrigado demais pelo convite, Ângela. E bora conversar, que é uma das melhores coisas que existe na vida, né? Então, é isso. A gente está, né, completando 10 anos de Duelo Nacional, que é um projeto que nasceu pequenininho lá em 2012, com a proposta de conectar a cena das batalhas de freestyle no país, né, romper as fronteiras das cidades, dos estados, e a gente começou lá com 7 estados, lá em 2012, o Sudeste, mais Distrito Federal, Pernambuco e Bahia, e ao longo dessa década a gente foi, né, trazendo todo mundo para perto, e a gente chega aí 10 anos depois com todos os estados da federação participando da competição, num ano em que, além da gente completar essa data, né, muito simbólica, pela primeira vez na história, a gente circulou o Brasil inteiro fazendo o processo seletivo da competição. Os 27 estados. Os 27 estados, de agosto a novembro agora de 2022, fazendo pelo menos 1 ou 2 eventos por semana, às vezes 3, fazendo as finais estaduais de cada estado, diminuindo ainda mais a distância, rompendo ainda mais essas fronteiras e conectando ainda mais essa cena do jeito que a gente acredita muito. E agora a gente traz todo mundo para BH, para no próximo final de semana a gente fazer essa grande celebração da cultura hip hop. E do primeiro evento presencial, depois daquela festona lá de 2019, lá na Praça da Estação, que foi enorme, né? Exatamente, assim, né? A primeira vez que a gente vai conseguir reunir o Brasil de novo ali, pela primeira vez presencialmente depois da Praça da Estação, quando a gente fez a festa dentro do aniversário de 122 anos de BH, né? Mas é muito legal pensar também porque vai ser a primeira vez que a gente vive esse momento, né, ali no solo sagrado, naquele chão do viaduto, com o Brasil inteiro representado, né? Assim, a gente vai ter MCs de todos os estados pisando naquele concreto ali, e isso também é muito simbólico, e a gente está assim com uma expectativa muito grande. Tem uma outra coisa que eu acho bacana e que é simbólica, uma coisa simbólica, que é a presença da colombiana lá apresentando. Porque muito se tem discutido a respeito do machismo do rap, do Brasil e do rap, né? Que o rap reflete o Brasil, mas as mulheres têm mostrado cada vez mais força no hip hop brasileiro, né? E aí, colombiana, como é que é essa responsabilidade de estar lá em cima? Só que eu fiquei sabendo que de todos os concorrentes só tem 2 mulheres classificadas para essa final, né? Uhum. E aí, colombiana, o que você acha disso? Ainda está pouco? Ainda falta muito? Então, primeiramente, obrigado pelo convite e salve família. Então, sobre ter 2 meninas, é o que você mesmo disse, né? Não vai para além do rap. É a sociedade que é machista e acaba reproduzindo isso sempre, tanto nas rimas quanto no comportamento, entendeu? A gente, como mulher, já passa várias coisas da vida e o rap acontece na rua não vai ser diferente. Uhum. Então, acaba que muitas meninas deixam de colar, já outras insistem e falam assim, ó, dá licença, eu vou ficar aqui. E é isso.
Então, eu falo por mim, tipo assim, eu já desisti de rimar umas 10 vezes. E É? sempre volto, entendeu? Porque é algo que Você já rimou no duelo? já rimei lá. Comecei a rimar lá em 2017. Você tinha quantos anos? E, não, eu tinha, sei lá, eu tô com 27. Em 2017 eu tava com quanto, gente? 22? Um trem assim. Mas vai mais do controle do seu mental, entendeu? Você não escutar o que os caras falam. Porque o cara, quando ele vai rimar com a mina, dificilmente ele constrói uma ideia quando ele uma ideia tão massa quanto ele constrói com o mano. Com a mina, ele tá sempre falando ou da aparência, ou o que, que ela faz ou deixou de fazer. Entendeu? Então acaba que vira uma coisa repetitiva, porque você sempre tem que ficar falando a mesma ideia. E aí, enfim. Mas fé para as que não E fogem fica da a dica aí para luta os rapazes serem mais criativos e também, bate né? de frente. E, tipo assim, para além de tudo que o PDR falou, sabe? Ser 10 anos, todo mundo ter a oportunidade de estar pisando ali, do Brasil inteiro. Eles terem viajado do Brasil inteiro também é a primeira vez do duelo com a mina, saca? E eu sinto que, para além das comemorações em si, é uma conquista, porque se essa galera não tivesse a mentalidade de se desconstruir, talvez isso não acontecesse, saca? Como já acontece em Vamos vários lembrar que lugares. aquele palco sagrado lá já nos deu a Clara Lima, né? Nossa. Que é uma menina daqui, já Uhum. participou de filme, que foi para Cannes e tal. E a Clara hoje não mora mais aqui em Belo Horizonte, parece que ela está em São Paulo, mas ela é um talento da nova geração do rap Isso. E vai ser feminino. jurada do duelo Ah, nacional. Clara agora vai no estar sábado. aí. Isso. Bacana. Eu queria comentar um pouco também, Ângela, essa questão, né, dessa dificuldade mesmo da gente conseguir avançar, né, nesse equilíbrio, nessa equidade de gêneros, assim, nesse cenário das batalhas, na cultura hip hop, né, assim, porque a gente vem tentando fazer um movimento, assim, principalmente nesse ano, isso já aconteceu de forma mais com uma força maior, assim, que é todos os estados no regulamento da competição, e o regulamento está disponível desde que a gente começou. Porque é isso, né? O duelo nacional, ele viveu os últimos 3 meses dessas finais estaduais, a gente vai fazer esse momento da festa da final, mas ele começou lá em abril, né? Porque a gente tem um processo seletivo muito longo no Brasil, que são as batalhas de rua, e tem várias etapas. Cheio de peneira, né? Muitas peneiras, são mais ou menos 7.000 MCs participando ao longo do processo, tudo mais já? de 500 cidades envolvidas. Meu Deus! E centenas de batalhas Brasil Nossa, afora. mano. É uma competição muito muito grande mesmo, talvez seja o projeto de circulação com mais maior. potência do Brasil que a gente tenha, e a gente fez esse ano praticamente sem recursos, assim, esse processo todo. Então, tem uma dinâmica que é importante todo mundo entender, que assim, a gente vem tentando cada vez mais criar possibilidades de ampliação da participação de mulheres, de pessoas LGBT, e aí, assim, mas ainda estamos muito longe de alcançar um cenário de mínimo conforto, assim, sabe? Mas, por exemplo, cada seletiva do processo precisou ter pelo menos uma porcentagem de pelo menos 30% de vagas para mulheres e pessoas LGBT. E tem LGBT no final também? Nessa final, eu acho que não. Passou. Não estou lembrando de todo Nas mundo finais agora. estaduais teve, não teve? Nas não? finais estaduais tiveram muitas mulheres, muitas pessoas trans. Não, nas finais, a KM, que é uma das mulheres, ela é da comunidade LGBT também. Tá. Isso. Boa lembrança, Douglas. Então, assim, né, isso não é uma justificativa, mas é dizer assim, que existe um movimento e um esforço para que a gente consiga melhorar cada vez mais esse cenário. E a presença da colombiana como uma das mestres de cerimônia da competição, ao lado do Douglas, junto, que não é só no nacional, mas no duelo ali cotidianamente, também no viaduto, tem feito uma diferença muito importante nesse lugar. O Douglas sabe? venceu o primeiro duelo nacional? Os 2 primeiros. Douglas, depois do bicampeão. Então outro. nós estamos com um bicampeão aqui. O único. Com o único. O único bi. Me conta, e qual que é a sua expectativa? E eu queria que você falasse um pouco desse corre seu de tantos anos para cá, sempre batalhando aqui no cenário de Belo Horizonte, o cenário da música. Não é fácil para o rap, né? Não Agora mesmo. melhorou, mas não é fácil. Boa tarde, Ângela. Boa tarde, geral aí, que está na sintonia. Agradecido aí pelo convite também. Esse corre, na verdade, tipo, ele não tem a ver tanto com essa visão de carreira, assim. Eu acho que
a partir do momento que o duelo entrou na minha vida, quando eu era, né, tipo, tava saindo ali da adolescência, fez uma diferença, tipo, na estrutura básica mesmo, assim, né? Tipo, na relação com a minha família, na relação com o universo periférico, com o universo centro. Foi através das batalhas que eu consegui conhecer o Brasil afora, assim. E aí eu permaneci nesse corre porque eu achei e eu acho que eu tinha que devolver, sabe? Então, música, para mim, ela tem mais a ver com uma devolução daquilo que me é dado, né? Tipo assim, dessa bênção que é o duelo, tipo, na minha vida, assim, né? Tipo, porque o duelo, ele sempre foi uma parada que me ajudou a expandir a consciência, assim. Eu me lembro que quando o Racionais fez 25 anos, fizeram um show aqui, e você foi convidado para abrir o show. E eu lembro que a gente conversou nessa época, você estava assim, meio tenso, né? Tenso, Lógico. tenso. E eu me lembro que você falou que lá no palco, que você desceu da sua casa aqui no Serra, que Aham. você foi a pé até lá no palco e fez uma apresentação muito bacana e muito simbólica para o rap mineiro ali naquele palco, que não deixa de ser um palco sagrado também. Eles até Com estão certeza. fazendo um filme de 30, dos 30 anos deles, é um documentário que está na Netflix, e o único rapper da nova geração que aparece no filme é o Djonga daqui. Djonga, Pelo celular, assim, mas foi o único. Ninguém de Sim, São Paulo, ninguém da turma deles, Sim. ninguém dos. Né? Eu achei Sim. muito simbólica aquela aparição ali do Djonga e muito significativa também, porque é Minas Gerais. Com Exatamente. Né? certeza. E é isso que eu queria conversar com vocês. Como é que está a cena aqui em Minas Gerais? Melhorou? As pessoas estão despontando, estão conseguindo se profissionalizar? Como é que vem isso? Eu vejo assim, Ângela, eu acho que a gente ainda continua com um desafio muito grande, né, de conseguir ampliar essa possibilidade de chegada do trabalho dos artistas de Minas Gerais com mais força ainda, mas eu acho que nos últimos anos isso já melhorou demais, assim, né? A gente tem talvez duas coisas que me chamam muita atenção sempre, que né, primeiro é do ponto de vista estético mesmo, assim, do que se produz aqui, que eu acho que tem uma assinatura, assim, uma identidade muito do rap. Aí a gente está falando só da música, né, da cultura hip hop, do rap que é produzido em Belo Horizonte, assim, e aí eu acho que o país começou a ver isso, assim, nos últimos anos, né, que talvez seja várias escolas assim que se convergem nesse rap que se produz aqui, que ele tem a sua própria identidade, mas que não é uma identidade única igual a gente vê em vários lugares, assim, sabe? E eu acho e outra coisa é que a gente tem aí um bom número de artistas que estão ocupando esse lugar de destaque no cenário nacional e até internacional, né? Assim, Djonga. a gente tem Djonga, tem FBC, tem o Cris, que é irmão da Clara, a própria Clara, né? A gente teve Mac Júlia, as meninas estão chegando aí também, né? Assim, aí, a partir dessa relação das batalhas, com esse olhar que também é super importante, que conecta esse universo com a música, a gente tem o Douglas, enfim, assim, eu acho que tem o Sidoca, que é uma nova escola, né? Que é um artista de muito destaque também. O Sidoca é mais funk, não. É um funk rap, né? Ele é do trap, né? Assim, dessa escola do trap, trap, que também é rap, né? Assim, e eu acho que as pessoas têm olhado para a cena de BH com essa... esperando muito, né? E assim, e aí, se você pegar, por exemplo, né, dentro desse grupo, o Djonga e o FBC, são dois artistas que eu acho que eles mostram muito... E aí eu não estou falando aqui de uma interpretação de um próprio gosto, né? Assim, mas é como que eu enxergo, como alguém que pensa, né, esse universo o tempo inteiro, que eu acho que são dois artistas que têm uma maturidade já, né, na produção, na sua própria produção, que ajudam muito a inclusive, nortear para onde que essa cena vai, assim, né? Porque, por exemplo, o FBC, né, a gente vê, a gente enxerga ele de um outro lugar, porque o FBC também veio do duelo, né? Ele surgiu ali nas batalhas.
é da mesma geração do Douglas. Só que o FBC, ele, né, eu enxergo ele como um artista hoje que ele, inclusive, ele ajuda a puxar esse carro aí do que se produz esteticamente nessa cena, né? Porque, tipo assim, de tudo que se fez nos últimos 5 anos, talvez, no rap brasileiro, o disco dele com o Vorro, o Baile, é talvez um dos discos mais criativos e interessantes dessa última década, que eu acho que, tipo assim, aquela coisa, tipo assim, agora todo mundo tem que correr atrás do que esses caras fizeram, eu me referi ao Sidoca, eu falei do funk, mas é trap, né? Me desculpa aí, Sidoca, se bem que você não vai gostar de eu falar que você é funkeiro também. Porque tem uma associação muito forte do rap daqui com o funk aqui de Minas Gerais. Até o próprio Djonga, às vezes, ele cita, né? Você nota na música dele uma presença. Sim. O Fabrício, né? O Vor também, nas entrevistas que a gente conversa. Então, tem essa comunhão. Assim, teve um tempo que havia até uma certa separação entre funk e rap, ficavam os rappers achando ruim com o funkeiro, há tempos atrás. Não me olha com essa cara, não. Não é isso, não. Eu acho que sua leitura está correta. E acho que depois acabou isso, né, gente? Porque tudo... Eu vejo como um movimento, assim, meio de vai e vem, sabe, Ângela? Porque, assim, se a gente pegar do ponto de vista histórico, né, o funk e o rap, no final das contas, o funk é rap também, né? Então, assim... É claro que quando, né, se você pegar, por exemplo, aí o disco, o Baile, ele fala muito sobre isso, né? Muito. Porque assim, Miami Bass. exatamente, isso que a gente chama de Miami Bass, né? Ou que virou funk no Brasil e aí depois foi tomando cada vez mais contornos nacionais, né? Ele é o rap de Miami, né? Então, é a escola do rap de Miami. Nos anos 80 e 90, que o pessoal Exatamente. aqui escutou e foi elaborando. E aí tem uma coisa que é muito legal, que é assim, no final dos anos 80, né, para a virada da década de 90, na verdade, meados dos anos 80 já, a primeira escola do rap de Belo Horizonte, ela bebeu muito nessa fonte também, né? Então, por exemplo, se você pegar as primeiras coisas que foram produzidas aqui, e que foram registradas dentro de uma, né, lançadas em disco, de fonogramas e tal, tinha muito essa conversa, né, assim, dessa estética do funk daquela época, dentro da cultura hip hop, e presença como rap, da dança. Exatamente. Né? A gente tem, por exemplo, o MC Pelé, que é uma figura icônica da história, né, do hip hop de Belo Horizonte, que foi muito importante nesse lugar, que além de fazer o BH Canta e Dança, ser um dos promotores, que é o primeiro festival de cultura preta e periférica, que juntava música e dança e várias expressões artísticas de Belo Horizonte, lá no começo dos anos 90, né, que ocupava ali onde hoje é o Diamond Mall, que era onde era o campo do Atlético, e que a Praça da Estação também depois, que quando os artistas de funk estavam gravando no Rio, lá no comecinho ali da década de 90, Funk Brasil, com DJ Malboro e etc., o Pelé estava produzindo, e muita gente em torno dessa também estava produzindo aqui, né? Então, você sabia que o Som de Preta, de favelado, quando toca ninguém fica parado, que isso é daqui? Sim, tem várias coisas. Baby, de Minas, Sim. de Venda Nova. Eu sei disso porque eu fiz a reportagem e quem me contou isso foi o Malboro. Eu fui falar com o Malboro, fazer uma entrevista, nem me lembro, acho que estava lançando disco, que ele me falou isso. Você acha? Aí tem funk também. Eu falei, como assim? Sim. Aí ele falou assim, isso é daí. Aí ele me contou a história. Os MCs que lançaram a música vieram aqui participar de algum evento com esse MC Baby. E depois lançaram lá. E o MC Baby deu toque para o Malboro. E na época gravava, o vídeo vinha com a data, né? Sim. E ele tinha a gravação direitinho dele cantando. Esse registro, e tal. né? Não, Então, pois é. E aí, no começo... é engraçado que nem a gente sabe disso. Isso virou muitas coisas a gente isso virou sabe.
cartão de visita Exatamente. do funk, né? Não, e aí eu acho que tem algumas coisas que são muito interessantes nessa história, porque quando eu falei que eu acho que a sua leitura estava correta, que é isso, né? A gente tem esse começo que é essas duas vertentes da música, da cultura hip hop, né? Que vem do mesmo lugar, muito próximas, e depois tem esse distanciamento mesmo. Eu acho que agora, principalmente com os artistas do trap brasileiro, a gente reaproxima muito, né? E aí tem umas coisas muito legais, por exemplo, um dos primeiros grupos de rap de Belo Horizonte, que se tem notícia também que gravou e que fez, chamava União Rap Funk, que é um grupo que nasceu nos anos 80, né, que ele tinha essa conversa, né, dessas duas estéticas, assim. E aí a gente teve também, durante a década de 90, a Black White, que era uma loja na Galeria Praça 7, mas também era um selo musical que lançou muita gente do rap, do funk de Belo Horizonte e do Brasil inteiro, produzindo, fazendo discos de vinil com uma tiragem enorme, assim, toda semana. Então, assim, Belo Horizonte tem uma contribuição muito grande nessa cena. E o Duelo não nasceu, assim, de geração espontânea, né? Ele nasceu de toda essa cena aí, que às vezes corria bastante fora da mídia, principalmente da mídia tradicional, que eu sempre trabalhei nela, né? Sim. E ele foi conquistando mesmo o espaço e o respeito inclusive da cena cultural. Né? Exatamente, assim, para fora da lógica da cultura hip hop, né? E aí, assim, é bom as pessoas terem essa consciência de que, tipo assim, o hip hop, ele chega no Brasil ali, né, no começo da década de 80, muito por meio do cinema, né? Então, isso vai para todos os lugares, né? Aí tem aquele marco histórico ali que a gente fala da Estação São Bento, no metrô de São Paulo e tal, mas quando as coisas estavam acontecendo ali, estavam acontecendo no Brasil inteiro. Então, cada estado do Brasil tem a sua própria história também, né? E quando você vai investigar, conversando com as pessoas, essa história ela se cruza, né? Em muitos momentos, né? E é isso. Aí hoje, com essa coisa muito rápida, né? Que acontece, tipo assim, a pessoa chega aqui, aí daqui a pouco, depois da manhã, ela vira viral. A molecada geralmente tende a achar, não é que acha, né? A gente tende a achar que tudo começou anteontem. E que aí uma pessoa tem 5 anos de caminhada, que ela já é muito antiga, né? E não é isso, né? Em 2023, o hip hop vai fazer 40 anos de Brasil e 50 anos no mundo, né? 40 anos de Brasil. Assim, então... Tá ficando velho, hein, Douglas? O povo já me chama até de coroa, já. Já te chama? Coroa. É mesmo? Lá na Bahia. É engraçado, assim, mas eu respeito também o valor do tempo, eu respeito o valor, né, tipo assim, da inteligência e da disposição dessa nova geração, assim, é um outro modo de pensar, de pensar a cultura mesmo, assim, e de viver a arte, assim, e também não deixo de me integrar, né, porque eu estou sempre cercado de gente mais nova também, eu estou sempre cercado dos meus amigos. Colombiano, nova geração, né? Vamos chamar a nova geração para falar aqui. Boa. O que é o rap para você? O que ele significou para sua vida? Como é que você começou? Porque uma menina no rap, tadinha, deve ter ouvido muito desaforo aí nesses que eles chamam de central ou baixo hipercentro de BH fora, né? Como é que foi? Então, eu conheci, o meu primeiro contato com a rima foi em Nova Serrana, eu morava em outra cidade, que eu fui num rolê e aí tinha 2 manos mandando uma rima e eu fiquei, meu Deus, eles estão fazendo isso na hora? E quantos anos você tinha? Eu tinha uns 19 anos, 18. E aí eu fiquei, assim, encantada, porque é isso que acontece. O hip hop é isso, é tipo um amor à primeira vista. Aí eu fiquei na roda ali, ó, decorando 2 versos na cabeça para mandar, até começar a praticar de verdade e entender. Aí, quando eu pesquisei mina que rima no YouTube, aí apareceu a Suíte, rimando no Viaduto. Eu lembro que era uma batalha da Suíte versus Prada, onde ela deu um pau nele. Agora é uma rapper, não vou falar antiga que ela vai me matar, mas uma rapper De vanguarda. veterana, vai. De vanguarda e veterana. Não tem jeito, porque, né? Daqui de Belo Horizonte, Sim. que chamou muita atenção no Viaduto, né? Que tem uma contribuição enorme, assim, da pra presença questão das das mulheres mulheres, nas batalhas de sim. MCs nesses últimos 10 anos, né?
E aí fui acompanhando, vi lá que tinha uns vídeos do Natal de Clara, que eu falei, nossa senhora, meu Deus. E aí eu vim... uns 8 anos de idade, né? A Não, Clara, na aí época. de 19 para 20, 21, mas ela rimava desde cedo. É, Não desde é 8 menino, não, por quantos anos ela tem? Não, a Clara deve ter ela tem começado com uns 21, 12. 22 É. hoje, ela começou com 14. Tá vendo? Entendeu? Aí eu lembro que eu, tipo assim, continuei assistindo, vi um vídeo dela e foi a época que eu vim para BH. E aí você inicialmente... caiu no viaduto de Santa Teresa. Não, inicialmente eu fui conhecer as batalhas de quebrada, porque qualquer MC que tem um pingo de medo nunca coloca a cara de cara no viaduto. Né? É medo, respeito, é tudo junto, saca? Mas sobre as paradas, pais, que a gente ouve, não é aí só. Você estava na quebrada e tal, aí um dia você Decidi. criou coragem, foi para lá, como é que foi? Ou foi convidado? Não, aí a galera falou que a primeira vez que eu pus o nome mesmo, de verdade, foi numa sexta-feira à noite. Só que eu tava, enfim, eu era do rolê, eu tava muito louca no rolê e não ouvi o Douglas me chamar, foram me falar depois. E aí, com mais responsabilidade, eu fui no domingo, botei o nome. Aí os meninos, ó a ideia dos caras, né? Os meninos chegou, que eu já pus meu nome 15 vezes, nunca saiu. Eu falei, tá, mas eu vou pôr o meu. E é isso, se sair, saiu, se não sair. Só que eu nem já sabia que já existia esse sistema aí, que qualquer mina que chegasse ia rimar, saca? E botei o nome, e aí saiu, eu falei, E sua primeira batalha lá foi com homem ou com mulher? Com homem. E ele te ofendeu muito? Negócio de que era batalha de magrela, sangue essas trem? batalha de sangue É é de batalha de sangue. sangue, saca? E aí, como é que é pra mulher lá? Só Dá que vontade como... de chorar? Não, como mina preta, tipo assim, eu tenho esse entendimento da vida, que o quê? O certo é certo, errado é errado. Se você viajar em mim por qualquer coisa que diz respeito ao meu corpo, à minha cor, eu vou trocar essa ideia com você na rima. Entendeu? E, tipo assim, isso você não vai escutar só na rima, você escuta em qualquer lugar, não é só no Baixo Centro. Tipo assim, os lugares que eu mais sou tirada é nos bairros de BH, saca? Mas, enfim, lá é o que eu falei. Não, é diferente. Cabe a desconstrução dos manos em si, entender dentro fica lá do no hip Baixo hop. Centro, né? Quando Sim, você sobe, o microfone mas, tipo é assim, lá. as batalhas acontecem... Tipo assim, esses dias eu tava no Rio de Janeiro. O lugar que eu fui foi numa região de boy, que é o Botafogo. Entendeu? É ali bem no centro. Mas, enfim. E você foi lá no Rio se apresentar? Você tem que saber ou levar. Você foi batalhar? Não, sempre batalhando. Com o tempo, tipo assim, graças a Deus, eu conheci o Léo, conheci o Pedro, fui conhecendo essa galera que já tá no rolê, que já entende como que acontece e tá sempre acolhendo, saca? Sempre me acolhendo como mina, uma pessoa preta, e tipo assim, dando as ideias, tipo assim, acontece isso e isso, mas dá pra fazer assim, assim. Uma parada que antes a galera nem se tocava, mas foi o Léo que me deu uma ideia. Ele chegou assim pra mim e falou: Colombiana, você é mano? Eu falei, não. Então por que você deixa os manos te chamar de mano? Nem eu tinha essa noção. Sabe que eu falei, mas é normal. Ele, não é normal, você é uma mina. Se você se entende como mina, eles estão te desrespeitando, te chamando de mano. Eu falei, mas eu já falei isso, e eles sempre continuam. Ele, então fala de outra forma, entendeu? Fala até eles entenderem. Até que teve um dia que eu batalhei com o Luan, que ele é amigo meu, e ele me chamando de mano, e eu toda hora, mano, é mina. E aí eu soltei um palavrão lá, falei, não sei o quê. Eu sou muita treta. Não me chama de mano, eu sou muita treta. É mina ou... Aí o palavrão, respeita. Aí, tipo assim, acabou. Parece uma coisa boba, saca? O toque que ele me deu, eu ter feito aquilo ali, mas feito já no ato de revolta. Tipo assim, mano, qual é? Depois disso aí, acabou. Eu nunca mais tive problema com mano nenhum, me chamando de mano nas batalhas. E hoje eu entendo que é isso. O Léo me dando esse toque, hoje mesmo eu me orientei, porque eu sou amiga da Lua Zanella, que também é uma MC, e é uma mulher trans. E aí, quando eu falo isso pra ela, eu falo assim, gata, a gente tem que cobrar, sabe? Porque eu, como mina cis, os caras já não me respeitam e me chamam de mano. Você sobe no palco, eles... Tipo assim, é isso, nós temos que através do rap, do hip hop, atrás do nosso respeito, porque esse ambiente é para isso, entendeu? Ele é união e diz que se a gente não se juntar e caminhar certo, a gente não vai em lugar nenhum, porque o sistema já está aí contra a gente. Eles falam muito, tem uma frase que os mais antigos aqui, os veteranos conhecem bem, que é que o rap salva vidas. Eu acho que ele salva cabeças também, na medida em que as meninas entram e colocam, né, as suas ideias. Tem muitas. Tem Carol Conká também, que teve uma participação, ao meu ver, infeliz naquele lance lá de
reality show, com essas coisas, mas ela tem um trabalho que merece respeito, que é muito interessante, né? E que não pode ficar, porque ela não se deu bem ali, parece que passaram uma borracha no trabalho dela, e o trabalho dela é muito bom, né? Incrível. A gente tem uma coisa que a gente precisa rever sempre, eu acho, assim, dentro da nossa cultura, né, do contexto que a gente se relaciona a partir do hip hop, é porque é isso, assim, também, né? A história do hip hop, ela sempre... A gente sempre se cobrou muito, né? Então, essa coisa da postura dos artistas, né? Dentro das relações mesmo, de como que o público e as próprias pessoas que fazem parte do hip hop pensam isso tudo, às vezes a gente não consegue pensar que as pessoas são humanas, né? E que tem e que, né, assim, e que aquela postura de que a ideia, né, da música, da cultura hip hop, que o rap sempre propôs a gente, que é aquilo, né, assim, de retidão mesmo, e de uma postura firme, e de que não pode errar, né, e de que isso eu acho que, ao mesmo tempo que isso foi muito importante na história do hip hop, assim, do ponto de vista de como que a nossa presença ela foi criando um respeito, né, junto, para além dessa fronteira do hip hop, assim, na sociedade como um todo mesmo, ao mesmo tempo isso também nos prejudicou de dentro, né, porque é isso, assim, a gente, né, tipo assim, é isso, assim, que dentro, a partir dessa perspectiva de pessoas, em sua maioria pretas e periféricas, que não podem chorar, sacou? Que não podem errar, que não podem mostrar sua mas humanidade, né? a nova geração dos rappers já está falando isso com muita clareza. Sim, né? mas isso ainda é muito difícil pra gente de dentro, E assim, não sabe? só, o próprio Djonga agora colocou isso. Lá fora, o Kendrick Lamar sempre Exatamente. coloca, né? De uma Mas forma isso é uma muito questão forte. muito dos dias de hoje, E né? é assim. um homem assim que está se repensando. O Fabrício coloca isso às vezes, Exatamente, é né? importante demais essa discussão, E, sabe? e até os veteranos, tipo Racionais, assim, que não, isso eu acho que faltou no filme deles. Aquela autocrítica que eles fazem, eles não cantam mais mulheres vulgares, Sim. né? E eles sempre colocam, eles sempre explicam, eles não fazem isso. Não, a gente tem outra cabeça, nós temos filhos, nós evoluímos, né? As pessoas evoluem, né? Ô, Douglas, eu queria te perguntar uma coisa, que eu observei os últimos festivais grandões que foram feitos aqui no Mineirão, Sim. e teve um último agora, acho que é o Planeta Brasil, parecia que só tinha rapper lá, Aham. né? Como é que você vê, quando você começou e tudo, tinha pouquíssimos rappers nesse tipo de palco de alcance nacional. E agora ali parecia um festival de rap. Tava Djonga, tava o DV Tribo, reapareceu, isso os mineiros. Tava aquele menino Felipe Rett, que foi um show imenso, e muita gente, né? Aham. Crioulo, enfim. Como é que você vê essa mudança? E o que isso significa? É legal para o rap? Legal em que ponto? Que tipo de problema ou de questionamento isso traz também? Olha, eu acho legal, assim, né? Tipo assim, vários aspectos, até porque de todos os nomes que você citou aí, eu não consigo identificar uma unidade na forma de fazer, né, esse trabalho. Então, assim, tem espaço para todo mundo. Tinha 50 Cent, né? Tipo, Tinha. 50 Cent. E a Lauryn Hill. Lauryn Hill, tipo, figuras internacionais cantando aqui em solo mineiro, né? Não vou nem falar em solo brasileiro, porque antes os festivais também, essas figuras gringas, assim, elas nem vinham em Belo Horizonte, elas iam no eixo Rio-São Paulo ali. E é interessante para o rap porque a gente se desenvolve economicamente, estabelece uma base de trabalho, né? Tipo, é organizado. Você vê que todas as pessoas têm equipe de produção, são várias pessoas trabalhando, é uma cadeia de produção muito rica, né? Você consegue gerar empregos de fato, assim. Então não dá para falar que é só um movimento artístico, é um movimento econômico, é um movimento de trabalho
É um movimento social também, porque aí, a partir do momento que eu vejo figuras que se parecem comigo ocupando esses espaços, eu vou me sentir mais à vontade para ocupar esses espaços. Então, assim, a partir do momento que você tem um line-up negro, você vai ter mais público negro. Assim. Recentemente, eu fiquei em Salvador, né? E aí eu fiquei para o Afropunk, assim, eu consegui ir no Afropunk, que é um festival com esse discurso, com esse objetivo de trazer os negros para o palco principal, Protagonismo para o mesmo. protagonismo mesmo, assim. E aí você via um público assim massivamente negro, geral, assim, super à vontade mesmo, à vontade, assim, confortável, porque eu acho que não é nem só o fato de ocupar os festivais, mas de se sentir parte daquilo, assim, né? Porque são momentos grandiosos, são momentos importantes, né? Tipo, fazer parte da programação do Duelo, para mim, é um motivo de honra, assim, porque eu sei que vai ser um momento legal, um momento legal de ser vivido, assim, um momento caloroso, um momento em que a rua, as pessoas do meu bairro, né? Tipo assim, a galera que cresceu comigo no aglomerado da Serra vai estar lá curtindo, sabe o que é, sabe que existe e sabe do valor daquilo ali para a sua juventude, assim. Eu acho que o rap só está crescendo. Ó, o rap te deu régua e compasso, né? Sim. Mas hoje o seu trabalho, que eu observo com muita gente que começou no rap também, seu trabalho musical se ampliou, Sim. né? Como é que você está conduzindo esse, eu não diria paralelo, né? Aham. Mas como é que você está conduzindo a sua carreira agora? Então, eu ao longo desses anos, assim, que nem são tantos anos assim, né? Tipo, meu primeiro disco ele saiu em 2014. Mas ao longo desses anos, assim, eu tive várias dificuldades de manter, né? Tipo assim, eu tava igual Belchior, assim, né? Tipo assim, eu morria todo ano, assim, né? Mas em algum momento, por causa do Sérgio Pererê, assim, né? O Pererê, ele tem muita influência, assim, na minha vida, porque o Pererê e o Matéria-Prima, que é um rapper também aqui da cidade, o Matéria-Prima me colocou perto do Pererê e o Pererê me despertou para essa coisa de cantar melodicamente. Então, automaticamente, assim, a partir do momento que eu fiz o Bala da Palavra, que era um espetáculo de música popular brasileira, assim, eu comecei inseguro, mas depois já estava gostando, assim, mais do que lasanha. Eu despertou a vontade de tocar um instrumento também. Então, aí eu criei um projeto de blues, que é o Haquili, né? Hoje em dia eu não toco ele mais, porque eu achei que estava ficando... estava pesando muito, assim, né? Ter que fazer a produção disso tudo. E aí, de repente, eu quis voltar para essa coisa do rap no Duelo Nacional. Inclusive, o meu plano é lançar o CMJ, né? Tipo, fazer o lançamento do CMJ, que é um disco que saiu assim antes da pandemia, e aí eu não consegui fazer o lançamento dele, assim. É um presente meu, tipo, né? Tipo assim, eu estou super feliz de ter os meus amigos que participaram desse disco. São pessoas jovens, são meninos super talentosos. É um disco assim. de rap, você me É um disco de rap. Chama Carolina Maria de Jesus. Ah, E aí eu tenho, né, tipo assim, Chosen, Lia, Drizzy, Profeta, Monge. São pessoas que... E tem outros, assim, né? O Caio, Nerex, o João. São pessoas que me ajudaram a perceber que dava para continuar. Porque essa história de que eu morria todo ano, ela não é brincadeira, assim, né? Tipo assim, todo ano eu meio que dava um reset, assim. Eu vinha com força total e, de repente, a energia caía, assim. E essas pessoas me mostraram que é totalmente possível continuar. Aí, esse ano, eu dei um tempo, porque eu estava fazendo a direção musical de uma série, né, de uma série que chama Muito Além do Play, que vai estrear no ano que vem, e me dedicando às viagens com o Duelo Nacional. Então, eu resolvi dar uma pausa esse ano, vou fazer esse show no Duelo Nacional, e ano que vem... no show do Duelo Nacional agora, no sábado, para lançar o disco. Sobre esse disco Carolina Maria de Jesus. Que é mineira, Que é lá do mineira. Triângulo, Que né? é Radicada em mineira, São com Paulo. certeza. Nós não somos bairristas, a gente só, de jeito nenhum. Só faz questão de a gente só faz destacar questão de lembrar. Porque é muito ouro nessa Minas Gerais. Não é? Muito ouro. Muito ouro negro. Com certeza. E como é que vão ser os shows lá, Pedro, na festa do Duelo agora sábado? Então, isso é importante a gente falar também. Na verdade, assim, a gente
tudo mudou, né? Nos últimos 4 ou 5 dias nessa história da final. A gente lançou a programação inteira da final nacional no dia 21 de novembro, anunciando 2 dias de evento no Parque Municipal, com shows de artistas de fora e o show do Douglas representando, né, a produção de Minas Gerais. Só que aí a gente teve uma série de reviravoltas aí, né, nessa semana. A gente perdeu um patrocínio muito importante, e aí rolaram uma série de entraves institucionais também, e a gente acabou tendo que arrumar uma solução, assim, no improviso, né, como é dentro das batalhas. É até engraçado vocês falarem que é improviso fazer o duelo debaixo do Não é? viaduto, né? É meio esquisito E isso. aí, assim, no final das contas, eu tô entendendo, assim, que o próprio universo, assim, a própria dinâmica da vida fez questão de nos levar de volta para o viaduto, Nos para a 10 gente anos. viver essa final de 10 anos ali naquele palco. Então, também a gente precisou, infelizmente, cancelar os shows dos artistas de fora, mas tá tudo Feriu o certo com eles. Rashid e o... Rashid de São Paulo, E o o Orochi e a Asi do Rio. Mas eles super entenderam, assim, essa questão, porque realmente ficou muito difícil, do ponto de vista financeiro, assim, a gente manter essa programação, e também essa programação tão grande na rua, ali no viaduto, ela ia criar mais uma dificuldade institucional com as instituições públicas do ponto de vista do licenciamento e do volume de público que cabe naquele espaço e tal. Então, assim, a gente entendeu que era isso e a gente está indo super feliz para o viaduto nesse sábado para fazer a final do Nacional com os 32 MCs finalistas do Brasil inteiro e o show do Douglas para lançar o CMJ e fazer esse grande momento de Até festa ali. 22 horas, né? De meio-dia às 22. É Então isso. está todo mundo convidado. E você não vai apresentar, não? Você só vai ficar lá de super estrela lá. Nada! Super ansiosa, porque vou apresentar e do lado do o único bicampeão. Então, tipo assim, é uma responsa para as minas e para o resto do Brasil inteiro. Eu fico assim, meu Deus do céu. Eu estou muito feliz e super ansiosa. Ô, gente, eu queria agradecer vocês demais de estar aqui. Desejar muito sucesso lá no viaduto, mas eu já sei que muita gente vai ser bacana, sempre foi. Foi 10 anos, 10 edições mesmo as online, né, que vocês representaram ali, apesar de todas as dificuldades de pandemia e tudo. Agora, é bom a galera ir de máscara, né? Eu sei que eu estou falando aqui chovendo molhado, que ninguém vai, mas eu acho que era bom ir de máscara, né, Pedro? Porque eu acho assim, a gente precisa entender que nós não estamos ainda, né, 100% libertos dessa pandemia, né? E eu acho que nos ambientes que a gente puder garantir a nossa segurança e a do outro, é importante a gente se preservar. E mais do que ir de máscara, eu acho que a gente precisa dizer que todo mundo precisa completar o seu ciclo de vacinação. Isso é um negócio muito importante, né? Que faz toda a diferença. E a gente sabe que tem uma galera aí mais nova que ainda não se vacinou completamente. Vocês vão fazer campanha lá? Vocês vão fazer campanha a gente vai fazer campanha lá e estamos sempre fazendo, né? Assim, durante esse período da pandemia, quando a gente, né, conseguiu trabalhar e operar assim dentro desses ambientes de estúdio, online e tal, a gente foi muito rígido, de verdade, assim, com esse processo. A gente só voltou para a rua quando realmente estava seguro, assim. O primeiro duelo que a gente fez depois desse período todo foi em junho desse ano agora, o primeiro duelo no viaduto com o público. Então é isso, assim, a gente precisa, né, se ligar. É muito difícil também, né, Ângela, sendo muito sincero, assim, a gente viveu esse período todo de muita dificuldade e a gente não quer acreditar que a gente precisa voltar para aquela mesma situação de desespero ali, né, que foi 2020, até um pedaço muito significativo doloroso, de 2021, né? Mas, ao mesmo tempo, também a gente não pode ser inconsequente e pensar que tá tudo, né, que tá tudo mamão, assim, tá tudo bem, que não tá, né? Você citou aí, a última pergunta, você citou aí problema de patrocínio. E agora, e todo o setor cultural teve muito problema com patrocínio por causa do atual governo do presidente Jair Bolsonaro, uma dificuldade enorme em relação a obter recursos das leis de patrocínio, mas agora nós vamos ter uma mudança aí
lá em Brasília, né, com o governo Lula. Qual que é a expectativa de vocês para a área cultural? Vocês já pensam em levar sugestões? Já estão levando sugestões lá para a transição? Já sim, Ângela, eu acho assim, eu pessoalmente, né, e dentro da perspectiva de trabalho da família de rua, assim, eu tenho sentido muito como uma possibilidade da gente retomar o fôlego, né, da produção cultural no Brasil, e talvez conseguir novamente criar um diálogo mais próximo e produtivo dessa relação sociedade civil, poder público, no que diz respeito a políticas públicas para a cultura, né? E a própria recriação do Ministério da Cultura diz muito sobre isso, né? Assim, porque, enfim, um país desse tamanho que não tem o Ministério da Cultura é uma coisa inimaginável, assim, né? Do ponto de vista tanto de pensar mesmo a questão técnica, né? De como que essas relações se estabelecem, como que as políticas são conduzidas, mas também da importância que se dá, né? A gente é um país de dimensões continentais, a gente está falando aqui que a gente circulou o Brasil inteiro agora, né? A gente fez a última viagem que foi à Bahia, agora no dia 20 de novembro. Então, a gente viu muito isso de perto nesse momento, assim, né? E como que... Então, assim, eu tenho enxergado esse momento como uma oportunidade de respirar de novo e ter minimamente a possibilidade de discutir, né, tudo isso num lugar onde a pluralidade de vozes assim vai ser minimamente respeitada e a gente tentar conseguir avançar nesse sentido, né? E aí, junto à recriação do Ministério da Cultura com a chegada de um novo governo, tem a implementação das leis Aldir Blanc, né, essa segunda temporada, e da Lei Paulo Gustavo, que eu acho que também para 2023 talvez vai ser, assim como foi a primeira Lei Aldir Blanc, um momento muito importante assim para a produção cultural no Brasil, que junto com essa chegada, né, do novo governo, talvez seja esse restart assim de investimento, né, do país na cultura. Mas também estamos aí resistindo do mesmo jeito, e se tiver que, né, que criticar, que chegar junto, que brigar, igual a gente sempre fez, a gente vai fazer, porque a gente tem compromisso, e aí eu estou falando da família de rua, né, e do meu trabalho, e do nosso trabalho dentro dessa perspectiva da cidade, do país, a gente tem compromisso com a cultura hip-hop, né, assim. A gente não tem compromisso com um determinado governo ou com quem está ocupando espaço e etc. A gente está disposto a dialogar com todo mundo no âmbito municipal, estadual, federal, do jeito que tiver que ser, mas a gente tem compromisso com o que a gente acredita e a gente vai continuar lutando muito para poder conseguir trabalhar, produzir e conectar as pessoas, alcançar outras pessoas dentro desse nosso entendimento, sabe? E você, Colombiana, qual é a sua expectativa aí em relação à questão das mulheres, né? Que é muito colocada nos raps das minas. Sim. Então, eu sinto que cada vez mais as meninas estão se sentindo mais à vontade, até porque a gente está tendo esse espaço para troca entre nós mesmas, entendeu? E um exemplo, eu faço parte de um grupo aqui que tem quase todas as minas de Belo Horizonte que rima. E ali a gente só não rima, a gente troca ideias sobre tudo. Saca? E trocando essa ideia de mina para mina, a gente se sente segura para colar junta no rolê e ocupar esses espaços que a gente tem para ocupar. Eu boto fé que vai chegar muita mina cabulosa aí ano que vem, saca? E que todas que vierem, em nome de Jesus que venha, que entenda que a gente está junto demais, porque é a parada que eu entendi quando eu comecei a apresentar ali, é que a gente tem que ampliar o espaço para caber mais gente. Tipo assim, e as minas também saca? Porque é um machismo em si, a rivalidade feminina. Acabar com isso, juntar com os manos também, para fazer entender que o espaço aqui cabe todo mundo e todo mundo vai ser respeitado, saca? E o senhor, doutor Douglas, quais são os seus planos para o ano que vem? O que você está esperando? Como é que é? Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Como é que é a história? E nem no ano que vem. Isso. Assim, eu estou muito feliz, né, de estar concluindo esse ano do jeito que foi. Eu vim de uma situação muito conturbada assim, no ano passado.
com essa coisa toda da pandemia, e que ainda, né, tipo, tá aí. Mas, assim, um fio de esperança, assim, surgiu nesse outubro aí, nesse segundo turno aí. Eu tenho um compromisso com a cultura hip-hop também, então é nisso que eu acredito, é nisso que eu vou trabalhar até o fim da minha vida, assim. Entendo os outros estilos musicais como possibilidades de ser feliz, né? Tipo, eu também gosto de batucar, e se me der um microfone, um cavaquinho, eu vou fazer samba também. Olha só. Mas eu quero investir no rap, assim, quero investir na palavra, quero investir em conhecimento, e conhecimento para os que estão chegando agora também, dividir um pouco da minha experiência e aprender um pouco com quem está aí também aprendendo e ensinando, assim, que é essa nova geração. Acho que esse é o meu pensamento para o próximo ano. E o Viaduto é a casa da palavra, né? Sempre que eu penso no Viaduto assim hoje, estão vocês ali embaixo, né? Que conquistaram meio no tapa aquele espaço, porque não foi fácil, né, o Pedro? Ainda não é Não fácil. é, Ainda né? não é. Mas no início do outro século, quem é que subia naqueles arcos do Viaduto? Casa do Monte de Andrade. Exatamente. E apavorava a polícia, guarda, tudo. Quer dizer, é um lugar sagrado, não do rap, mas é um lugar sagrado da palavra brasileira. Com né? certeza. Então, desejo para vocês um bom duelo, um bom espetáculo lá. Espero que São Pedro ajude, né, gente? Que não chova, mas se chover também esconde debaixo do viaduto, que ele está lá para isso, né? Ele está lá para brigar. E queria agradecer demais a presença tripla de todo mundo. É uma honra receber a nossa colombiana aqui, a representante do rap de BH. E vamos em frente, né? Vamos sempre em frente. Eu queria agradecer demais também, Ângela, assim, desde sempre, né, na nossa história, na história do duelo, na nossa relação aí com né, nessa luta pelo direito à cidade, né, a partir da cultura hip hop, e enfim, né, você sempre foi uma pessoa que sempre foi muito sensível assim às nossas questões, sempre deu muito espaço para a gente, né, no jornal, e ter essa oportunidade de conversar também nesse momento aqui, Isso troca de é um ideia da jornal mesa. de Minas, né? O nome Exatamente. dele é Estado de Minas. Você tem que valorizar as coisas de Minas. Sim, e aí né? eu queria, né, agradecer também por esse momento, mas por sempre também, né, assim, eu já te falei isso, assim, fora das câmeras, mas é importante também a gente registrar, porque é isso, né, assim, é uma cadeia mesmo, que a gente vai, né, conectando, assim, todos os ambientes, assim, que fazem essa coisa coexistir, né, numa cidade como a nossa e Brasil afora. Então, esse espaço ele é sempre muito importante, né, para além de divulgar, assim, as ações e ajudar as pessoas a conhecerem, é de registrar a mesma história, né, assim, é isso. A história muito cultural obrigado. de Belo Horizonte. Exatamente. Né? E por isso que eu acho bacana o viaduto ali. Ser a casa da palavra mesmo, nossa. Do Drummond lá, o pessoal do Encontro Marcado, os 4 Sim. também, né? Que, se você ler o Encontro Marcado, o Fernando Sabino, o Otto Lara Rezende, o Paulo Mendes Campos e o Hélio Pellegrino também puxaram muita angústia ali daquele viaduto. Daquele viaduto, né? Então, Sim. ali é um lugar sagrado, bacana. E eles sempre de cima do viaduto, mas vocês foram lá para baixo. Né? A gente olha para cima, assim, quando a gente está lá, está tudo... tem os grafites, tem grafite do Goma, né? Que a gente reconhece a assinatura dele, que é uma pessoa importante aí na arte de rua de Belo Horizonte. Extremamente importante. Né? Assim, então, né? é muito bom a gente ver esses 10 anos. E rap é compromisso, né? Sempre, desde sempre. A minha camisa aqui diz isso. E é isso, estamos lá. Camisa do Sabotagem. Minha camisa de Sabotagem. Tem a frase. Tem a frase rap é compromisso aqui nas costas. Sabotagem está sempre aí também, sempre, iluminando, né? O nosso caminho. Mas é isso, estamos firmes lá, debaixo do viaduto, em toda esquina aí onde tem uma roda de freestyle, onde tem alguém empunhando o microfone, dizendo o que acredita, o que pensa e como que acha que, né, a gente pode ajudar enfim, o mundo a ser um pouquinho melhor a cada dia, é isso. Isso aí. Muito obrigada, demais, gente. Obrigado.